1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Peço atenção a todos os irmãos, para esta palavra de hoje. Encerramos aquele assunto que estávamos falando, o dia do Senhor e a conduta dos crentes. Estávamos falando que os crentes estão livres da ira de Deus. E nós vimos o que significa isto. O que é a ira de Deus? Nós estamos livres porque Deus condenou Jesus em nosso lugar. É por isso que nós estamos livres. Mas veja bem, estão prestando atenção? Não são todas as pessoas que estão livres da ira de Deus. Porque Jesus não morreu por todas as pessoas. Isso eu não falei, né? Os irmãos falaram, já vai começar de novo. Eu não disse isso. Jesus, na semana passada, mas estou dizendo agora. Jesus não morreu por todas as pessoas. Jesus morreu por aqueles que o Pai lhe deu. Esta é a verdade bíblica. Ele morreu por aqueles que o Pai lhe deu. E se você faz parte daqueles que o Pai deu a Jesus, então você está livre da ira de Deus. Você não vai sofrer absolutamente nada do que diz respeito da ira de Deus, nem aqui e nem no inferno. Mas se Jesus não morreu por você, você suportará eternamente a ira de Deus sobre suas costas no inferno, sem nenhum segundo de descanso, e não haverá nenhum intervalo de 15 minutos ou de 15 segundos para você pedir água para ninguém. Você sofrerá eternamente o castigo de Deus, tanto o chicote de Deus sobre suas costas e os pés de Deus esmagando a sua cabeça eternamente, e você sofrerá tal qual todos os ímpios sofrerão, aqueles por quem Jesus não morreu. E eu disse que pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, elas vão para o inferno. Só que sofrerão muito menos do que aquelas que conheciam a lei escrita. Essas pessoas tinham só a lei no seu coração. Elas sofrerão menos do que aquelas que conheceram a lei de Moisés escrita. As que conheceram a lei de Moisés sofrerão mais. Agora, aqueles que conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, e rejeitaram, eles sofrerão mais do que todas estas pessoas. E aquele que disse que se converteu, mas que viveu uma vida cristã hipócrita e mentirosa, ele sofrerá mais do que todos eles. Ele só não vai sofrer mais do que o diabo. Porque o diabo é o que mais sofrerá no inferno. Agora, um falso crente sofrerá pior do que o pior incrédulo. Mas, como já falei disso, deixa o terror para lá. Quem quiser ficar sabendo do terror, acessa lá a playlist, né, das pregações e assista a mensagem domingo passado e domingo retrasado. Paulo agora muda de assunto. Ele havia dito no versículo 11, ele diz: por isso consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Você me pergunta assim, pastor, como que um crente pode consolar outro crente falando desse jeito da ira de Deus? E eu respondo para você. Você consola o seu irmão dizendo para ele que ele também está livre da ira de Deus. Isso é um grande consolo. Como que eu sei que eu estou livre da ira de Deus? Você sabe que você está livre da ira de Deus quando você crê em Jesus. Porque a fé é a evidência do seu novo nascimento. A fé é a evidência de que Deus te deu um novo coração. E se Deus te deu um novo coração, Ele não te destruirá. Deus não destruirá os seus filhos. Deus só concede um novo coração para quem é filho dEle. E você sabe que você é filho de Deus quando você crê em Jesus. Agora, eu sempre faço essa ressalva. Crer não é acreditar. Há muitos que acreditam em Jesus e não serão salvos. Os demônios acreditam em Jesus e não serão salvos. Não é credulidade que a Bíblia está falando. Credulidade não salva ninguém. Fé é o que salva, e não por causa da fé também. Não é nem por isso.
Você é salvo pela graça de Deus, por meio da fé. A fé é só um meio. A fé não é a causa da tua salvação. E como você sabe então que você é salvo? Se você... O que é fé? Eu disse que não é acreditar. Então é o quê? A fé que a Bíblia diz, preste atenção nisso, nunca esqueça. A fé é você desistir de você e das suas obras, como quem quiser garantir com isto algum favor diante de Deus. Como quem quiser diante de Deus alegar um dia que você poderia entrar no céu por causa que você foi bom, porque aos seus olhos você era bom, porque você nunca matou, porque você nunca roubou, você nunca fez isto ou aquilo, você acha que Deus vai deixar você entrar no céu dele. Desista disso. Enquanto você estiver apegado a isso, você não tem fé. Você pode até acreditar em Deus, você pode até acreditar que Jesus existiu e que Ele de fato morreu na cruz e ressuscitou, mas esta fé doutrinária não te salvará, a menos que você desista de você, a menos que você desista de suas obras, a menos que você considere que tudo de bom que você fez não vale nada diante de Deus, e se essa coisa tem algum aspecto diante de Deus, o aspecto é de lixo. Considere isso. Tudo de bom que você fez em sua vida até hoje, se você não tem Cristo, se você não se converteu, Deus olha para você e para as suas obras, e Deus fica a ponto de vomitar de nojo, de tudo de bom, tá? Eu não estou falando só das coisas ruins. As coisas ruins que você faz e as coisas boas que você faz sem Cristo, para Deus é a mesma coisa. Elas não têm diferença. A diferença está aqui na nossa sociedade. Quem olha para você fala, nossa, que gente boa, mas Deus olha para você e diz, você é mau, você é mau. Você só pode ser bom se você se render ao meu filho, abandonar toda a sua autoconfiança. Se você abandonar qualquer confiança que você tem em suas obras, em seu bom comportamento, em seu desempenho que você acha que tem, e confiar no meu filho, porque só meu filho foi e é perfeito para todos sempre. Isso é fé. Alguém já te ensinou isso alguma vez? Que era isso, que era fé? Enquanto você estiver confiante que você é alguém, uma pessoa boa, você não adianta dizer que acredita em Jesus não, tá? Agora o apóstolo Paulo, ele muda de assunto e vai dizer para a igreja assim, irmãos, vocês podem consolar uns aos outros, dizendo que vocês não estão mais debaixo da ira de Deus, e com isso vocês se edificam mutuamente. Mas agora ele vai dizer como é que vive, ou quais são os deveres de uma igreja bem edificada. Então, se até domingo passado o tema da nossa mensagem era o dia do Senhor e a conduta dos crentes, a partir de hoje, os nossos sermões terão o seguinte título: os deveres de uma igreja bem edificada. Quais são os deveres de uma igreja bem edificada? Olhando para as tais características que Paulo apresenta, do versículo 12 em diante, nós vamos perceber que há uma igreja que está verdadeiramente sendo edificada. E essas características provam quando a doutrina e o ensino dos apóstolos, ou no caso do apóstolo Paulo, está entrando no seu coração de modo frutífero. Preste atenção no que eu estou dizendo, cada palavra tem importância aqui. Eu não estou dizendo que você ouviu uma doutrina e compreendeu que isso é suficiente, não. Esqueça isto. Aliás, se você ouviu uma doutrina e compreendeu, mas não vive essa doutrina, sua condenação também será terrível. Eu estou me referindo a você entender a doutrina do apóstolo Paulo e ser frutífero nela, e você praticar essa doutrina. Tiago 1:22 está escrito: irmãos, não se iludam, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque se você for apenas ouvinte, por mais que você aprenda, você está se iludindo a si mesmo. Você está se enganando a si mesmo, com falsos discursos. E não são os discursos de quem prega, Tiago está dizendo, não. Ele está falando do discurso seu mesmo, para com você mesmo. Você cria um discurso
dentro da sua cabeça de que você aprendeu a doutrina e que está bom. Negativo. Mande a tua mente calar a boca. Fala para a tua própria mente, diga assim: cala a boca, você está me enganando. Eu não preciso apenas aprender a doutrina, eu preciso praticá-la. E enquanto você não estiver praticando aquilo que você aprende, a sua apreensão daquilo que você tem ouvido servirá para te condenar. É isto que a Bíblia ensina. Então Paulo está dizendo assim: igrejas que se edificam, igrejas que se consolam. Quais são os deveres desta igreja? Quais são as características desta igreja? Então vejamos, os deveres a serem observados e praticados pela igreja eram o seguinte: primeiro, os deveres para com o seu pastor, e é isso que eu vou pregar hoje. Segundo, em relação mútua uns com os outros, o que a igreja deve fazer uns com os outros, os irmãos devem fazer uns com os outros. Terceiro, o que você como crente deve fazer com você mesmo. Quarto, o que o crente deve fazer em relação a Deus. Aqui estão 4 coisas que vão caracterizar os deveres de uma igreja bem construída, bem edificada. Você está achando que igreja bem construída é aquela mais bonita da cidade? É aquela que gastaram milhões para colocar os tijolos e o conforto e todo o aparato e todo o chamariz que atrai os olhos das pessoas? Não são essas igrejas mais bem construídas, não. As igrejas mais bem construídas aos olhos de Deus são as igrejas que olham para essas 4 coisas aqui. São as igrejas que olham para o seu pastor, são as igrejas que se preocupam uns com os outros, são a igreja que olha para si mesmo para se corrigir, e uma igreja que olha para Deus para lhe obedecer. Essa é uma igreja mais bem construída diante de Deus. Então vamos ver, porque é nesta ordem que os conselhos de Paulo a esta igreja trarão ensinamento para nós. Observe que Paulo está dizendo assim: Jesus está prestes a vir, mas mesmo na expectativa da vinda dele, você tem um trabalho a fazer. Você não deve ficar: que hora que Jesus vai voltar? Será que agora? Será que está? As pessoas ficam, principalmente em nossos dias, as pessoas ficam na internet. Antigamente, para você saber se Jesus estava perto ou não de voltar, as pessoas liam jornais internacionais. Eu lembro que tinha igrejas que liam jornais sobre Israel. Tinha um jornal chamado Chamada da Meia-Noite, tinha um outro que era Mensageiro da Paz, e vários deles falavam de coisas sobre Israel. Aí os crentes compravam o jornalzinho Chamada da Meia-Noite para saber o que estava acontecendo em Israel, para ver se Jesus já ia voltar. Hoje não, hoje ninguém quer saber dessas coisas. Eles vão onde? No YouTube, eles vão no Instagram, eles vão no TikTok. Para saber se Jesus está perto de voltar, eles vão no TikTok. Se naquela época as pessoas indo para o jornal Mensageiro da Paz já estava errado, quanto mais hoje indo em TikTok. E aí tem uns irmãos abençoados que falam assim: eu não sou obrigado a ver esse vídeo sozinho, e manda para mim. E eu vou ver aquela besteira. Até hoje mesmo eu recebi um, não vou nem falar quem é, nem Henrique. Desculpa. O meu WhatsApp não queria abrir. Eu clicava lá, ficava rodando e não abria. Eu falei: Henrique, não está abrindo não. Aí ele: mandar de novo. Mandou, ficou de novo, rodava e não abria. Aí eu falei: manda no Telegram, bobão aqui, em vez de falar: é Deus te livrando. Aí ele mandou no Telegram. E quando mandou, eu abri aquela bobagem, meu Deus do céu, acho que até o diabo vomitou. De tão idiota que é o vídeo de um pastor no púlpito, fazendo uma palhaçada daquela, que eu nem vou dizer aqui. Eu quero a igreja limpa. Então, queridos, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos observar os nossos deveres. Uma igreja que justifica a sua preguiça com base na expectativa da segunda vinda é uma igreja desobediente, pois o Senhor nos ordenou que trabalhemos enquanto Ele não vem. Então vejamos quais são os deveres da igreja realmente edificada na doutrina e na consolação. Primeiro, deveres da igreja para com o seu pastor. São os 2 versículos que nós lemos. E no grego, o apóstolo Paulo diz assim:
solicitamos, porém, a vós, irmãos, apreciar os labutando entre vós. Perceba que labutando, para nós no português, é um verbo que está no gerúndio. Mas no grego ele funciona como duas coisas ao mesmo tempo. Ele funciona como um verbo no particípio, que é o mesmo gerúndio nosso, tem o mesmo sentido. E ao mesmo tempo ele funciona como um substantivo, ou seja, um sujeito que toma a qualidade daquele verbo para si. Então quando diz na Bíblia, João Batista, é como se o Batista, o batizador, né, no grego está, na verdade no grego está assim, João o batizando. Ou seja, o verbo no gerúndio, ele faz parte da característica, ele adjetiva o substantivo, ele coloca aquilo que ele exerce dentro do verbo como uma qualidade da própria pessoa em si. Então Paulo diz assim, irmãos, eu solicito, porém, a vocês para apreciar os labutando entre vós. Labutar aqui não é só trabalhar. Existem duas palavras gregas para trabalhar. Ergel, que é energia, de onde vem a palavra energia, e existe a palavra copial. Copial, de onde surge a palavra copiosamente. Então Paulo usa esta palavra, e não é só trabalhar, ele diz labutar, labutando, aquele que se desgasta trabalhando entre vós, que também presidindo sobre vós no Senhor, que também admoestando a vós. Perceba que eu usei 3 verbos aqui, labutando, presidindo e admoestando. Esses 3 verbos estão aí na sua Bíblia. Porém, a nossa Bíblia não é capaz de trazer na tradução em português para nós o significado destes verbos. No grego você percebe isto, porque estes verbos qualificam o sujeito que Paulo está ordenando que a igreja aprecie. Ele está dizendo para a igreja, rogamos, irmãos, que reconheçais. Reconheçais quem, Paulo? Quem? Ele diz, os labutando. Os labutando, os presidindo e os admoestando. Agora, esta solicitação que Paulo coloca aqui, ela é uma outra palavra. Paulo não está exigindo da igreja como ele conjurou em outros versículos anteriores. Ele é carinhoso, como ele havia dito desde o início da carta, no capítulo 2, verso 7, como uma empregada que acaricia, estava acostumada a cuidar dos filhos da sua senhora, agora cuida do seu próprio filho. Paulo diz, eu sou assim com vocês. Eu amo vocês mais do que uma empregada ama o filhinho da patroa dela. Eu amo vocês como uma empregada ama seu próprio filhinho, que ela agora tem e que ela própria amamenta. Eu amo vocês desta maneira. Portanto, Paulo, ele não ordena, ele não conjura a igreja para isto, mas ele solicita. E imediatamente ele coloca a palavra irmãos. Paulo se coloca sempre como irmãos. Essa palavra acontece mais de 10 vezes na carta. Paulo, ele se identifica com a igreja. E é por isto que ele, com um carinho especial, ele chama a igreja para o seu dever. A igreja tem então 3 deveres para com o seu pastor. Vamos ver no versículo 12, nos versículos 12 e 13. Primeiro, rogamos, irmãos, que reconheçais. Aqui está o verbo, que é um dever da igreja. Reconhecer o seu pastor. Segundo, está no versículo 13, que os tenhais em grande estima e amor. E terceiro, tende paz entre vós. Aqui estão os 3 deveres da igreja para com o pastor. Primeiro, apreciá-lo. Segundo, tê-lo em amor, em alta estima e amor. E terceiro, viver em paz na igreja com ele. Deixe-me adiantar então uma coisa aqui para vocês. Eu não estou, como eu costumo dizer, legislando em causa própria. Essa igreja aqui, ela já me aprecia. Essa igreja já me tem em alta estima, mais do que eu sou digno. Essa igreja já vive em paz comigo. Às vezes dá a impressão que eu que não vivo, né? Em paz com os irmãos. Mas não, eu tenho perfeita paz com todos vocês. Não é nada disso. Eu sei que a igreja aqui, ela cumpre esse mandamento do apóstolo Paulo. Essa igreja aqui, ela tem cumprido este dever para com esse pastor aqui.
Eu testemunho isso em qualquer lugar onde eu estiver. Aonde eu pregar e precisar falar deste assunto, vocês são uma igreja que me coloca dentro dos termos que Paulo está exigindo aqui, e que vocês cumprem isto para comigo muito mais fielmente do que eu cumpro para com vocês os meus deveres, que também estão aqui. Perceba o que o pastor também deve ser em 3 verbos. Primeiro, ele deve ser um labutando. Segundo, ele deve ser um presidindo. E terceiro, ele deve ser um admoestando. Ou seja, o pastor, ele tem que fazer estas coisas. E uma igreja que tem um pastor que trabalha copiosamente em cima da palavra, uma igreja que tem um pastor que preside, que governa sobre ela no Senhor, e uma igreja que tem um pastor que lhe admoesta, que lhe chama atenção quando necessário, é uma igreja que deve apreciá-lo, amá-lo com altíssima estima e ter paz com ele. Você já pensou isso? A igreja deve amar altamente o pastor que chama a sua atenção. E muitos irmãos ficando bravos comigo. Mas eu sei, é porque eu sou chato mesmo. Não tem problema. Peço perdão aos irmãos da minha chatice. Minha esposa, ainda bem que ela não está aqui, senão ela ia confirmar. Né? Ela saiu ali para a cantina, né? Então, meus irmãos, não é que a igreja deve ter apreço por um tipo de pessoa que trabalhe, por outro tipo que preside e outro tipo que admoesta. Essas 3 funções estão em uma só pessoa, que é o pastor. É como se fosse assim: tenham apreço pelos que trabalham, que também presidem e ainda admoestam. Então, é isto que eu citei aqui. Estes verbos estão no particípio porque o pastor tem que ele tem que acalentar, ele tem que acolher estes verbos para si, como se eles fizessem parte da vida dele. Então vamos lá, o primeiro gesto da igreja é apreciar o seu pastor. As versões Nova Bíblia Viva, NBV e NVT dizem que é para honrar. A versão King James Fiel, a Almeida Revisada, a Revista e Corrigida e a Corrigida Fiel dizem para reconhecer. A NTLH diz para respeitar. Lembrando, a século 21 também diz mais ou menos isto. A Revista Atualizada diz para acatar com apreço, parecido com a Nova Almeida Atualizada, que é a mesma coisa, só trocando os pronomes pessoais. A King James Atualizada diz para dedicar toda consideração, semelhante à NVI. E a tradução brasileira diz para conhecer bem. Conhecei bem os vossos líderes. Todas essas versões estão bem traduzidas. Elas tiveram que escolher um termo entre várias palavras que traduzem a palavra grega eidenai. Esta palavra também significa o seguinte, igreja. Quando Paulo diz assim: irmãos, acateis com apreço, ou então, irmãos, reconheçais, ou então, irmãos, honrai, ele está dizendo o seguinte no termo grego: irmãos, estejam atentos, irmãos, contemplai, considerai, percebai, vejais. Vede o vosso pastor, conhecei o vosso pastor. Mas Paulo diz para fazer isto com quem? Com o pastor que copial, que trabalha copiosamente entre vós. Entre vós. Existem muitos irmãos que eles querem apreciar pastores que não trabalham entre eles. Existem pessoas que apreciam pastores de fora, mas eles não apreciam o seu pastor internamente, que está ali copiosamente trabalhando no meio deles. Eles não reconhecem, eles reconhecem os de fora. Ah, pastor fulano, ele é famoso, pastor fulano é mestre, ele é doutor, ele é filósofo, pastor fulano, ele é... Aí vem outros, né? Porque tem várias categorias de admiração, certo ou não? Existem os que admiram os pastores filósofos, existem os que admiram pastores cientistas, existem os que admiram pastores milagreiros, e falam assim: pastor Cleilson até que prega mais ou menos, mas ele não faz milagre. Eu gosto é da revelação, é do poder da profetada. Tem um monte assim. E as pessoas passam, e eu não estou dizendo disso dentro da nossa igreja, como eu reitero, vocês me apreciam até mais do que eu mereço, do que deveria, em relação à correspondência do outro lado. Mas eu digo que isso existe nas igrejas.
Muitos membros apreciam pastores de fora, mas não conseguem conhecer, perceber, considerar, estar atento, contemplar, honrar o seu pastor. Eles não conseguem. E o autor aos Hebreus, capítulo 13, 17 da carta, já no final ele diz assim: irmãos, obedeçam aos seus pastores. Porque se você não obedece, ele vai trabalhar por você gemendo. Isso não é útil para você. Irmãos, eu falo claramente, quando eu dou um conselho, quando eu dou uma palavra para a igreja, ou pessoalmente, quando eu converso com você pessoalmente, e lhe dou uma palavra de exortação, de aconselhamento, eu estou te falando com o poder da palavra de Deus, porque eu tenho base bíblica para falar isso para você. Então você é obrigado a obedecer, obrigado. A não ser que você diga, não sou crente, aí você não é obrigado. Quer dizer, é também, mas isso você vai resolver com Deus, porque Ele não me colocou como autoridade sobre sua vida. Agora, se você diz que é crente, se você faz parte de uma igreja, você é obrigatoriamente colocado debaixo da liderança de uma pessoa que Deus estabeleceu como autoridade lá. E se você não obedece, você não está... Olha, já disse, não estou legislando e não estou dizendo aqui que pessoas devem ser como cachorrinhas, que andam segundo aquilo que os pastores determinam, porque é isso que eles falam por aí. Principalmente pessoas que já foram crentes de igrejas abusadas, de pastores que abusam de sua autoridade, e essas pessoas ficaram revoltadas com esses pastores e saíram da igreja, e depois dizem assim, tá vendo? Fica aquele monte de gado, aquele monte de cachorrinho, tentando obedecer, ser guiado por um homem. Olha, queridos, não caia nessa conversa. Porque se por um lado tem pastores abusados, por outro também tem pessoas rebeldes, teimosas, anarquistas, desobedientes, que odeiam qualquer tipo de autoridade. Eles não odeiam só a autoridade eclesiástica, eles odeiam qualquer autoridade. São pessoas que não respeitam seu próprio pai, sua própria mãe. Você vai dar ouvidos ao conselho de uma pessoa dessa? Longe de mim, uma pessoa que venha me aconselhar, que desrespeita sua mãe. Longe de mim. A minha mãe sempre me alertava a respeito de namorar. Ela dizia o seguinte, meu filho, quando você for namorar para casar, e tem que ser para casar, porque crente não namora para ficar se esfregando, e nem namora para ficar se gastando e se desgastando em cima de um e de outro. Crente namora com objetivo, e o objetivo é casamento para a glória de Deus. E minha mãe dizia assim, quando você for namorar para casar, observe a jovem, a moça que você vai namorar, se ela é uma moça que respeita seu pai e a sua mãe, porque se ela não respeitar a mãe dela e o pai dela, ela não vai respeitar você. E quantas que eu já ouvi dizendo para os seus namorados e até para o marido, já ouvi mulheres dizerem assim, eu não obedeço nem meu pai, vou obedecer você. Quem é você? E aí o cara já está casado, se lascou. Então uma coisa que eu tive esse cuidado, quando eu conheci a Joana, né, João? O João e o Ivanildo foram os meus cupidos ali. Então quando... eu estava quase suplicando. Ivanildo, me apresenta. Né? Aí o João foi. Nós andando de bicicleta, né, João? Eu falei, João, não tem como você apresentar para nós aquela amiga da sua esposa, não? Ué, você não fala nada? Ninguém sabe o que mudo quer? Né, João? O João falou isso para mim. Aí tudo bem. Quando eu fui conhecer a minha esposa na casa dos pais dela, eu descobri que ela com 25 anos de idade, nós já era velho, viu, irmão? Nós já era velho. Eu sou avô da minha filha. Eu falo isso para os irmãos. De tão velho que eu sou avô da minha filha. Quando eu fui, não tão avô igual o João, né? O João é tataravô da filha dele. Mas quando eu fui conhecer a minha esposa na casa dos familiares dela, ela com 25 anos, ela tinha horário para chegar em casa. E ela respeitava. Falei, glória a Deus. Fui na igreja dela, que era a igreja presbiteriana, era uma menina totalmente indicada, do pastor até qualquer membro da igreja, indicava como uma menina de Deus, crente, fiel. Então, meus irmãos,
eu estou dizendo estas coisas porque nós precisamos seguir conselhos de pessoas que querem o seu bem dentro da palavra de Deus. E eu vejo crentes aqui ouvindo conselhos de mundanos. A irmã que está passando problema de casamento com seu marido, conta no trabalho: irmã, vigia a tua boca, fecha a tua língua. Você não deve sair falando mal do teu esposo para ninguém, não. E cuidado até para crente para você falar isso. Porque às vezes você está falando isso para crente, porque a irmã ora por mim. Aí depois você descobre que a irmã está orando com outros de outra igreja, não sei aonde, e falando: ai Senhor, aquela irmã que o marido fez isso, aí está todo mundo sabendo, até os demônios. Cuidado para quem você fala. Então, essas coisas elas precisam ser observadas com cuidado, porque conselho, admoestação, trabalho laborioso e presidência de igreja você vai encontrar em pessoas específicas que Deus chamou para o ministério, que Deus chamou para a edificação da sua igreja. E Paulo diz assim que trabalhar não é só um trabalho manual ou um trabalho material, porque existe um esforço copioso para pastores que desgastam os seus neurônios, a sua intelectualidade em cima de materiais de estudo para preparar um sermão, para preparar um estudo bíblico, para ir para casa com o seu problema. Depois que você contou um aconselhamento, que você contou um problema para ele, ele vai para casa, estuda todo o seu problema, ele estuda todo o seu contexto, para fazer as anotações em várias e várias pesquisas, para depois remarcar um encontro com você e dizer para você o que estava acontecendo então. Isso não é simples. Quando não havia nuvem para guardar as coisas digitalmente, eu tinha maços de papel assim, anotados dos problemas de aconselhamento. Então, estas coisas trazem um desgaste mental, e a palavra grega significa aquele que se esgota, aquele que se exaure, por isso copiosamente. E Paulo diz: entre vós. A minha pergunta para você: você valoriza, você aprecia aquele pastor que trabalha entre, ou você valoriza aquele que está lá fora? Que nem sabe que você existe. João Calvino diz que a partir disso segue-se que todos os pastores preguiçosos e ociosos estão excluídos deste número. A igreja realmente deve considerar o seu pastor, mas aquele que trabalha entre os santos. Aí vem as decepções. Por quê? Porque você encontra um pastor vagabundo, que quer tirar proveito de você, dizendo que Deus está revelando uma coisa para você. Principalmente as mulheres. Quando ele sabe que elas são frágeis, elas são emocionalmente abaláveis, e então ele diz para você: Deus está me revelando aqui a tristeza que está no seu coração. Você fala, irmão, eu olho para a cara de uma mulher, eu já sei se ela está sofrendo. Eu que não sou abusado, eu que não sou tolo de ir contra Deus e de mentir para essa irmã dizendo que Deus está me revelando nada. Mas só de eu olhar dentro do olho de uma pessoa, eu sei se a pessoa está sofrendo. Imagina esses caras que fazem curso para isso, que querem olhar dentro de você e manipular você só com olhar. E essas pessoas costumam ser grandes. Eu falei para minha esposa: os baixinhos não têm sucesso na vida. Agora os grandes, os altões, de vozes impositoras, né? Imponentes, esses sim, eles chegam e olham dentro do olho e falam: Deus está me revelando, ao teu sofrimento, tuas madrugadas. Aí a mulher já começa a chorar e conta tudo. E atrás de tudo isso existem interesses diabólicos, interesses demoníacos, satânicos, malignos. E muitas pessoas têm
caído nisso, a tal ponto de saírem por aí procurando profetas. Eu vou na casa de fulano, porque fulano profetiza, fulano revela, e não sei o quê. Porque essa pessoa já está totalmente abalada, e ela quer encontrar alguém que use desse misticismo para dizer que Deus está falando alguma coisa. Aí vira para mim depois e fala: pastor, essa pessoa nem me conhecia. Eu também, se eu for usar esse estilo, passa qualquer uma pessoa para conversar aqui na igreja comigo aqui. Não precisa me contar nada não. 5 minutinhos de conversa, de oração, de não sei o quê. Se eu quisesse, eu faria. Eu que não sou tolo de ir contra Deus e de ir contra a sua palavra. Eu prefiro que eu diga assim para a pessoa, vem para o aconselhamento, me conta o que é. E a pessoa vai contar e eu tenho a resposta na palavra de Deus. Você quer o quê? Você quer o quê? Pastor, gosto do mistério. Mas você não sabe nem o que está revelado? Você ainda quer mistério? Nem o que está revelado você sabe? Você quer mistério? Você está vendo como são muitas vezes, e essas pessoas valorizam os de fora, mas Paulo diz, aqueles que trabalham entre vós, no meio de vós. Então, Calvino continua dizendo, ele expressa o tipo de trabalho quando acrescenta aquele que vos admoestam ou instruem. Portanto, não é sem razão que qualquer que não desempenhe o ofício de um instrutor está apenas se arrogando do nome de pastor. Pergunte esses salafrários, enganadores, malditos. Pergunte para eles o que significa um texto bíblico. E eu quero ver se eles explicam para você. E eu te pergunto agora. Eu sei que eu não estou falando para você isso, porque, repita, essa igreja não carrega esse problema, esse estigma. Mas pergunte para esses malandros da fé o que significa um texto bíblico. Veja nas pregações deles se eles pregam cartas de Paulo. Eles não pregam cartas de Paulo. Eles pregam o Velho Testamento, Isaías, eles pregam coisas que eles nem sabem o que significa. Vai lá num profeta, vai lá num salmo, pega não sei o quê, um texto de Gênesis, fulano prosperou, Abraão deu dízimo e não sei o quê, e vem com aquela história para cima de você, para poder explorar você. Pergunta para ele o que significa um texto bíblico das cartas paulinas, das cartas petrinas, das cartas joaninas. Ele não sabe, porque não é pastor, é um impostor, isso ele é. E mesmo que seja um pastor, a pergunta de Paulo é, ele trabalha entre vocês? Não? Então deixe para lá. Você não tem um que trabalha entre vocês, não? Então Paulo vem para a segunda questão do pastor. A primeira é que ele trabalhando, labutando, copiosamente, cansavelmente ele trabalha desta forma. Segundo, Paulo diz que eles são presidindo sobre vós no Senhor. A igreja tem que dedicar toda consideração ao pastor que ele preside no Senhor. Vamos para esse verbo agora, presidir. Enquanto o pastor trabalha, veja bem, olha a preposição que Paulo usa. Enquanto o pastor trabalha entre vós, o pastor preside sobre vós. Você acha que isso é fácil, irmãos? Você acha que é fácil um pastor discernir isso? Você acha que é fácil um pastor saber que hora é que ele está entre os irmãos e que hora ele tem que estar sobre os irmãos? E você acha que um pastor verdadeiramente chamado por Deus, você acha que ele tem a alegria de estar sobre os irmãos? Irmãos, deixe-me confessar publicamente uma coisa aqui para vocês. Nunca disse isso não, mas vou confessar isso. Um dos meus maiores constrangimento como pastor, líder e autoridade que Deus, Jesus me chamou e me concedeu. Eu não tenho dúvida disso, mas um dos maiores constrangimentos meus é quando eu tenho que estar sobre. É quando eu tenho que me colocar por cima e manifestar minha autoridade sobre um membro da igreja que está se rebelando. Eu odeio isso, eu me constranjo com isso, porque eu gostaria apenas de estar entre os irmãos e não sobre os irmãos. Mas tem hora que você tem que ficar sobre, principalmente quando Deus te entrega a liderança e a
presidência. E não tome presidência aqui como se tem nos estatutos, não. Presidência aqui está falando no grego, a palavra presidência proistamenos, significa aquele que fica diante. Aquele que fica diante. Como eu estou diante de vocês agora na pregação. Porém, isso na prática de dirigir a igreja. O pastor que verdadeiramente dirige a igreja, ele fica diante da igreja. Ele fica à frente da igreja. Ele se coloca perante o rebanho de Deus. Agora veja, falsos pastores, eles têm mais desejo de estar sobre do que estar entre a igreja. Ou vocês acham que não é verdade isto? Existem igrejas que os membros nem veem o pastor, a não ser no dia da pregação no púlpito. E ele tem uma portinha de ninja, que quando termina a pregação, ele bate aquela fumacinha, sobe assim, ele some naquela porta. Quando a fumaça se esvai, ninguém vê mais ninguém. E ninguém cumprimenta ele não atende telefone, ninguém vê ele, ninguém conversa com ele, nem nada. Essas pessoas não sabem estar entre, mas eles gostam de ficar sobre. Eles gostam que todo mundo chegue diante dele. E eu digo ainda para os irmãos, a maioria da massa, a maioria da população gosta desse tipo. Porque eles falam, esse cara... Eu já vi membro de igreja chegar para mim e falou assim, pastor, você viaja muito para os congressos? Eu falei, não. Eu não viajo muito para congresso. Quando eu tiro minhas férias, eles se aproveitam de mim para pregar e fazem congressos lá para eu pregar. Mas eu não viajo para congressos. Por quê? Porque eu gosto de estar entre a igreja, trabalhar entre vocês. Aí, pois o meu pastor, ele fica a maior parte do tempo fora, porque ele viaja para os Estados Unidos, e enche a boca, que a letra T vira um P, né? Estados Unidos. Meu pastor faz congresso de não sei o que, disso, daquilo. Eu falo, amém, amém. Só que como uma pessoa pode se alegrar com um pastor que não está entre eles? Como pessoas podem realmente valorizar? Não, isso é idolatrar, porque o meu pastor é um ícone. O meu pastor, ele é reconhecido mundialmente. Mas muitas vezes aquele que está entre, a pessoa não aprecia. O pastor é uma pessoa posta por Deus para ficar à frente da igreja. Depois passou a ter o sentido de ficar acima, de governar. Este verbo é usado por Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, 17, onde ele diz que o presbítero, o ancião, o pastor, que governa bem, olha, governa, é o mesmo verbo, sejam considerados dignos de honorários em dobro, especialmente aqueles que copiontes. Copiontes quer dizer os que se esgotam, os que se cansam na palavra e na doutrina, que é o ensino. Então aqui em 1 Tessalonicenses, ele não está falando da remuneração financeira, mas ela está subentendida na palavra grega eidenai, que é ver, apreciar, honrar, lembrar, saber, conhecer. Paulo não recebeu, veja, nós estamos pregando isso desde o início da carta, Paulo não recebeu remuneração da igreja de Tessalônica, mas ordena que esta igreja sustente o seu pastor. Deus o colocou na posição de liderança, Deus o colocou à frente da igreja, e a igreja deve honrar sua presidência. Todavia, a presidência de um pastor para com a igreja deve ser no Senhor. Vamos a isto agora? Um pastor deve presidir a sua igreja no Senhor. Ele assume a presidência, mas ele entende que ela veio do Senhor. Ele não arrogou para si o título de presbítero, de ancião ou de pastor. Ele o recebeu do Senhor e o exercerá em honra ao Senhor. Presidir uma igreja no Senhor nada mais é do que guiá-la nos preceitos do Senhor. Há muitos pastores que se fizeram pastores. Eles subiram para o monte como qualquer minhoca e descem pastor fulano de tal. Aliás, hoje ninguém quer mais ser pastor, porque pastor já ficou para trás. Os títulos agora são apóstolo. Eu não era ninguém, mas hoje eu sou um apóstolo.
Os títulos hoje são apóstolos, patriarcas. Já tem, irmão, por que você é um patriarca? Dá vontade de perguntar para ele. Por que você é um patriarca? Agora são isso, são profetas de Deus, profeta fulano de tal. Irmãos, essas pessoas arrogam para si os títulos que não foram dados por Deus. Eles se fazem pastores. Ou então, ao contrário, você está achando que é só eles que se fazem? Não, existem igrejas que fazem seus pastores. Paulo também diz isso a Timóteo na segunda carta, capítulo 4. Ele diz que há pessoas, que tem grupos de pessoas que não conseguem ouvir a verdade, e por não ouvir a verdade, eles mesmos amontoam para eles mestres segundo os seus próprios desejos, porque quando fala a verdade, o ouvido coça, dá um negócio assim, ele, não quero ouvir isso daí, eu quero ouvir coisas que me agradam. Eles mesmos montam para si pastores segundo os seus próprios desejos. Então, não são pastores. Não são pastores. Muitas vezes as pessoas falam assim, isso você está julgando as pessoas, você está julgando outras pessoas. Irmãos, não estou julgando. Julgar no sentido de decretar o fim dessa pessoa, isso pertence a Deus. Agora, julgar no sentido de ter critério para saber se essa pessoa é de Deus ou não, isso a Bíblia te obriga. A Bíblia não te proíbe, ela te obriga a você ter discernimento se uma pessoa é de fato um pastor chamado por Deus. Ora, o verdadeiro pastor chamado por Deus, ele é reconhecido pelo povo de Deus. Você vê que as pessoas que reconhecem esses falsos pastores são falsos crentes. Falsos crentes, reconhecer falsos pastores é a mesma coisa de 0 mais 0. 0. Porque falsos crentes não são crentes. E falsos pastores não são pastores. Então, falsos crentes reconhecendo falsos pastores é 0 mais 0. Então, pastor, você não respeita o título de apóstolo de fulano de tal? Eu só respeito os apóstolos que já morreram. E mesmo assim, morreram lá no 1º século, tá? Porque tem um monte de apóstolo aí, que já tem uma década ou mais, né? Que eles estão arrogando para si o título de apóstolo, que já até morreram alguns também. Mas chegar lá no céu, se forem, eles vão ter uma surpresa, que não tem uma cadeirinha para eles lá. Só 12. Só tem 12. E elas já estão preenchidas. Eu não posso respeitar esse título. Uma pessoa, para ser chamada por Deus, em primeiro lugar, ela resiste bastante. E a grande parte dos que se diz chamado por Deus hoje, eles estavam loucos, querendo isso mesmo. Eu quero chegar na igreja, igual chega aqui, pastor, Deus me chamou e eu, com toda humildade, quando eu subo no púlpito para pregar, o fogo desce. Irmão, então pode pregar em outra igreja. Na nossa, não. Não consigo, irmão, não posso reconhecer. Até porque, se Deus me colocou como pastor entre vocês, eu tenho que proteger vocês. Eu tenho que proteger. E vem cada pantomima desse tipo de gente, que se eu deixar, eu serei irresponsável para com as ovelhas do Senhor. Embora eu sei que vocês também não iam cair na lábia deles, porque vocês conhecem a verdade. Agora, vocês iam pensar o que de mim? O que deu no pastor ficar chamando esse povo aqui para trazer essas idiotices no púlpito? Então, estas pessoas se tornam, usurpam, ou então são marionetes daqueles que lhes fazem de pastor. Nós não vamos entrar aqui nos detalhes de características de pastor, mas elas são claras nas cartas pastorais. Você quer conhecer o que é um pastor de verdade? Vai ler 1 Timóteo 3, lê lá. Lê Tito 1, lê 1 de Pedro 5. Você vai ver quais são as características de um verdadeiro pastor. Um pastor, ele tem que presidir a igreja no Senhor, ou seja, guiá-la debaixo da vara de Deus e do seu aguilhão. Ele não preside com sua opinião e nem para o agrado dos ouvintes infiéis. Eu não estou aqui para falar o que agrada você. Eu não estou aqui para falar nem o que me agrada, quanto mais agradar você.
Eu estou aqui para falar aquilo que é a palavra de Deus. Doa a quem doer, agrade a quem agradar. Importante é que Deus esteja se agradando daquilo que o mensageiro está falando e dizendo: este é encontrado fiel, pois ele manda a minha palavra como ela é. Isso é que é importante. Agora, se os homens estão se agradando ou não, irmãos, pelo amor de Deus, desde quando eu tenho que prestar conta para homem? Eu tenho que prestar conta do meu ministério para Deus, foi Ele que me deu. E eu tenho que devolver para Ele, da forma que Ele me colocou na mão, trabalhado com juros. É isso que Ele vai cobrar de mim. Ele vai falar: cadê o ministério pastoral? Eu não vou desenterrar lá. Espera aí, Senhor, que eu enterrei ele. Está igualzinho o Senhor me deu. Não. Ele quer o ministério trabalhado, desenvolvido, cheio de frutos, cheio de juros, cheio de renda para Ele, para o louvor da glória dEle. Está aqui, Senhor. Nunca escondi nada daquilo que o Senhor me ensinou na Tua palavra, mesmo que não gostassem, mas eles tiveram que ouvir. Minha preocupação é com Ele, claro, com vocês também, porque se vocês ouvirem esta palavra que é pregada, que é anunciada, e nela vocês seguirem fielmente, eu tenho garantia de Deus, de que Ele receberá vocês nos portões celestiais, com a certeza da vida eterna e da salvação para você, porque são palavras de vida. Jesus falou: as palavras que eu digo são espírito e vida, e um pregador, ele tem que ser o suficientemente nada, capacho de Deus, ele tem que ser tapete de Deus, ele tem que ser o verme de Deus, para ser suficientemente humilde e assumir esta palavra como ela é, cheia de vida e espírito, para transmitir para a igreja do Senhor, para que a igreja do Senhor tenha vida e tenha espírito. Então, Paulo diz agora sobre finalizando, é o pastor que preside a igreja, tem que ser no Senhor, porque existem pastores que não presidem no Senhor, eles lideram a igreja de acordo com a ideia deles, Às vezes chegam pessoas aqui, que eu estou aqui na igreja, chegam pessoas aqui e querem oferecer várias coisas, e eu falo: mas de onde você é? Eu sou não sei de onde, eu vim não sei de onde, eu tenho carta de apresentação, você pode ligar para fulano de tal e não sei o quê. Eu falo: mas de que igreja você é? Da igreja tal. Eu falei: mas qual que é a sua visão? Eu já sei, né? Qual que é a sua visão teológica? Nós somos... Tem uns que nem sabem o que é visão teológica. Outros que vêm dizer qual é a visão. Eu falo: não, meu irmão, nossa igreja tem outra visão diferente e nós já temos ensinado a palavra de Deus aqui da forma que eles precisam aprender. Muitas vezes essas pessoas, elas querem apenas saber quanto tem no seu gasofilácio no final do culto. É isso que elas querem saber. Elas passam um domingo aí na avenida, na porta da igreja, e veem tanto de carro que tem aí, veem esses bancos cheios de gente, e então no outro domingo elas querem aparecer, ou durante a semana encontrar o pastor aqui, para marcar alguma coisa, porque supõem que por causa desse estacionamento na rua, e por causa dessas pessoas presentes aqui, eles terão um gasofilácio de mão aberta para eles no final do culto. Ou vocês acham que eu estou inventando? Ou vocês acham que o mundo está cheio de pastores, realmente pastores e honestos? São usurpadores. E se ele é um usurpador, a igreja não deve sujeitar-se a ele, a presidência de um pastor que não lidera no Senhor. Afinal, é por causa deles que a doutrina tem sido escandalizada. E a igreja, ou seja, os membros que seguem esses líderes, deveriam abandoná-lo. No entanto, como ainda segue os tais, disse Jesus, ambos cairão no buraco. Eu digo, eu sei que tem visitante aqui. Mas se o teu pastor for um falso pastor, ele vai cair no buraco com você. Você vai cair com ele. Não tem essa de Jesus falar assim: tadinho de quem segue um falso pastor. Vai, falso pastor, você para o buraco.
mas vem para cá, coitadinho que seguiu o falso pastor. Venha para cá, você não sabia que ele era um falso pastor. Não tem isso. Jesus já deixou claro na palavra de Deus. Quando um cego guia outro cego, quantos que caem no buraco? Pois é, não é só um não, são os dois. Se o teu pastor é um cego, e você está sendo guiado por ele, significa que você também é cego. E quando ele cair no buraco, porque eu já preguei aqui, os buracos onde cairão os guias cegos. Eu falei de 3, o último deles é o inferno, é o buraco do inferno. E quando ele cair no buraco do inferno, ele vai levar você junto, porque o cajado dele está no seu pescoço. Eu vou deixar o verso 13, né, para domingo que vem, porque é muita coisa, né? Eu falei assim, Senhor, me ajuda a pregar esses 2 versículos só num domingo, para os irmãos não acharem que eu estou defendendo a minha causa, né? Então, eu tentei, irmãos, mas não dá. Então, eu vou deixar para domingo que vem falarmos de mais um trabalho do pastor, que é admoestar, e também falar das outras 2 tarefas da igreja para com ele, que é amá-lo em excessiva consideração. Imagina, você me ama, irmão? Vocês me amam aí, sim ou não? Amém? Então me ama mais. Muito, muito. A Bíblia está dizendo que vocês têm que amar excessivamente o seu pastor, ainda mais se ele, está escrito aqui, aqueles que admoestam. Irmãos, eu confesso para vocês que eu também não sabia muito disso aqui. Eu já vinha fazendo esse trabalho, mas não sabia que a Bíblia me apoiava. Agora eu tenho aqui a minha base bíblica para continuar admoestando a igreja do Senhor, amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor nesta noite. Glória a Deus.